No vídeo de hoje eu vou falar 4 ações que você necessariamente precisa ter na sua carteira urgente. Se você não tem, venda a sua casa para você poder comprar e incorporar elas. São 4 ótimas ações que vão garantir uma rentabilidade, dividendos e segurança para você, tudo o que você precisa na sua vida de investidor. Eu vou falar sobre cada uma das empresas, como ela desenvolve as suas atividades, como elas ganham dinheiro, distribuem ou não dividendos, como isso é feito e no final vamos fazer uma simulação para saber a rentabilidade que elas têm, dado um valor investido. Vamos analisar também a proporção que cada ação precisa ter nessa carteira para que você faça o mesmo e não concentre muito em um determinado ativo só porque ele paga mais dividendos, que eu sei que é o que você faz, beleza? Então escorrega aquele like, curta, compartilha, se inscreva no canal, mande para outras pessoas e descreva aqui nos comentários se você concorda com essas ações ou quais seriam as suas 4 que você colocaria. A primeira ação que a gente vai falar é a Unipar. Eu já fiz um vídeo falando sobre o resultado da Unipar com muito detalhe, então aqui eu só vou passar por algumas coisas que são destaques da empresa. A Unipar é uma empresa extremamente rentável que distribui muitos dividendos e que está inserida num excelente setor com o mínimo de concorrentes possível. E hoje ela tem um preço de cota de R$ 60, uma valorização nos últimos 12 meses de 37%, um PL de 8,5, ou seja, ela está negociada ali com um certo desconto, já que dado o mercado, esse indicador é o número 10, e tem o dividend yield atualizado na casa dos 14,5%. No vídeo que eu fiz da Unipar, o dividend yield já estava em 8, mas com a nova distribuição de dividendos que ela fez, o dividend yield já passou para 14. Então você tem uma empresa que rendeu 37% em um ano e que distribui 14% de dividend yield. Então, é assim, é muita rentabilidade para uma empresa num ótimo setor, e eu sempre vou ressaltar isso. Essa aqui é a rentabilidade da empresa conforme os benchmarks Ibovespa, CDI e IPCA. IPCA, para quem não sabe, é a inflação. E você pode ver que a diferença de rentabilidade da Unipar com relação a todos eles. A Unipar, ela nem sabe o que é CDI, ela nem sabe o que é Ibovespa, muito menos IPCA. Olha a diferença que ela tem de rentabilidade para a renda fixa. Se você tivesse investido R$ 1.000 na Unipar, hoje você teria 4.600. Na renda fixa, no CDI, você teria 1.600. Na Bolsa Americana, você teria 1.900. Como eu falei do anúncio da distribuição de dividendos, a Unipar ela fez um combo de rentabilidade para o investidor. Ela anunciou a distribuição de 400 milhões em dividendos e ela também anunciou a recompra de ações, ou seja, vai ter menos ações em circulação, porque a empresa considera que a ação está sendo negociada muito barato no mercado secundário, ela compra e essas ações vão para a tesouraria da empresa. Somado a isso, ela anuncia a distribuição de R$ 400 milhões. Levando em consideração a receita da empresa, o mercado de atuação e os produtos que ela faz, ou serviços que ela oferece, nesse trimestre, a receita líquida da empresa ficou em cerca de 1,3 bi, uma queda de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Não é nada absurdo. O mercado brasileiro corresponde por cerca de 80% do mercado da empresa, enquanto que a Argentina, 20%. Se formos olhar para o tipo de produto que ela oferece e o peso que esses produtos têm na sua receita, temos que a soda cáustica, no segundo trimestre de 2025, ela corresponde por cerca de 40% do total da receita da empresa, enquanto que o PVC, 38%. Ficaria muito parecido, mas a soda cáustica leva vantagem, enquanto que os clorados, 22%. Então aqui você já tem um panorama muito bom da empresa. Você já tem que a empresa ela exerce atividades no Brasil e na Argentina, e que o mercado brasileiro corresponde por mais de 80% do total do resultado da empresa. Com relação aos seus produtos, os principais são três: soda, PVC e clorados. Desses três, soda é o principal, com 40%, seguido de perto por PVC. Então você sabe que o dólar impacta a empresa e o preço do mercado da soda e do PVC impactam muito o resultado da empresa. E é exatamente por isso que essa imagem é tão importante, que é a evolução do preço internacional desses dois produtos. A soda, que é o principal produto da empresa, subiu 25%, enquanto que o preço do PVC caiu 11%. Só que soda é o principal produto da empresa, então esse aumento aqui impacta muito mais. No demonstrativo de resultado da empresa, eu trouxe ele aqui por causa do destaque no lucro líquido, que houve um aumento anual de 161%.
Houve ali um não recorrente com relação à arbitragem, mas mesmo assim é um resultado muito positivo. A receita líquida anual subiu 2%, enquanto que o EBITDA subiu 238%. Se formos levar em consideração o EBITDA ajustado, ele subiu incríveis 175%. Então você vê que é uma empresa num excelente setor, com ótima rentabilidade, ótimos dividendos, apresenta excelentes números de receita, lucratividade e eficiência operacional, que é o EBITDA. Vamos agora para a nossa segunda empresa. A nossa segunda empresa é o Banco Itaú, o maior banco do Brasil e da América Latina e que tem, inclusive, a maior carteira de crédito disparado. O Banco Itaú, o Itub3, é um banco extremamente rentável para o seu acionista. Hoje ele tem um preço de cota de R$ 32,50, um dividend yield na casa dos 8,3% e uma valorização nos últimos 12 meses de 33,3%. Então você tem ali ótima rentabilidade, você vê que de 2020 até aqui 2023 aqui ele ficou lateralizando, mas depois foi uma porrada para cima. Então ele te rende muito no preço da cota e ainda te dá 8% de distribuição de dividendos. Analisando a rentabilidade do Itaú com outros benchmarks, você vê que é um pouco inferior ao Unipar, mas também ele não sabe o que é a CDI, PCA e o Ibovespa. A rentabilidade do Itaú com relação aos outros três benchmarks é muito grande. A distribuição de dividendos do Banco Itaú ela é um pouco diferenciada, porque o Itaú ele distribui dividendos mensais. Todo mês vai cair ali um faz-me rir na sua conta corretora. Só que a distribuição verdadeira do banco, ela ali praticamente semestral, analisando a carteira de crédito do banco, nós temos pessoas físicas e pessoas jurídicas. O total da carteira de crédito do banco é de 1,4 trilhão. Esse número é insano. Fazendo esse raio-x de como se constitui a carteira do banco, nós temos que pessoas físicas e jurídicas compõem a maior parte da carteira de crédito. Dentro de pessoas jurídicas, grandes empresas representam o maior volume, com 431 milhões. Contudo, micro, pequenas e médias empresas apresentam aqui o maior crescimento, com 13% de crescimento anual. Nas pessoas físicas, a maior parcela é de cartão de crédito, com 141 milhões, seguido de crédito imobiliário, com 134. Só que o maior crescimento foi em crédito imobiliário, com 17,2%. Então aqui você já tem ali um panorama geral. Carteira de crédito do Banco Itaú, pessoas físicas e jurídicas. Jurídicas, o principal é grandes empresas, só que micro, pequenas e médias empresas têm o maior crescimento. Pessoas físicas, o principal, cartão de crédito, seguido de crédito imobiliário. Só que crédito imobiliário apresentou o maior crescimento com 17,2%. Ok? Vamos agora para a nossa terceira empresa. Lembrando, tem um vídeo aqui só sobre o Itaú, analisando tudo sobre o banco em detalhes. A terceira empresa que a gente vai falar é a JHSF. É uma empresa extremamente diversificada e inserida em diversos setores. Só que todos esses setores são voltados para um público específico de alta renda. Por que isso é tão interessante? Porque esse tipo de segmento, ele gasta muito e ele quer não só usufruir de determinado bem, ele quer a experiência. A empresa, ela consegue fornecer, além do serviço e do produto, a experiência e cobrar bastante por isso. Então, esses tipos de produto, eles possuem uma margem maior. A JHSF ela é tão inteligente que ela formou a sua estratégia de investimento em que uma atividade, ela proporciona viabilidade para outra. Ela tem aviação executiva e, por conta disso, ela tem hotéis e restaurantes para que esse público fique hospedado lá e consuma dentro da própria empresa. Ela tem shoppings para que esse público compre os produtos da própria empresa. Ela tem a JHSF Capital, que gere recursos, é uma grande gestora de recursos. Ela tem a incorporação, que faz o lançamento de diversos empreendimentos, tem a locação para clubes e residências, com piscina de surf, com locações para pessoas, clube de golfe. A diversificação geográfica da JHSF é bastante interessante. Ela está bastante concentrada aqui no Brasil, né? Mas ela também tem em Punta del Este, no Uruguai, unidades em Miami, em Londres, em Portugal e na Itália. A JHSF, se você não sabe, ela é dona da rede Fasano de hotéis e restaurantes. Então, é uma rede mundialmente famosa e referência no sistema
sistema de HR. Ela tem um preço de cota de R$ 5,60. A valorização da empresa nos últimos 12 meses foi de 40% e ela tem um dividend yield de 6,5%. Você pode ver aqui no gráfico que a rentabilidade da empresa ela lateraliza bastante, muito em função da falta de liquidez que ela possui para investidores estrangeiros. Como o preço de cota dela é R$ 5,00, para um investidor estrangeiro é menos de $1. Então, se um fundo estrangeiro ou um banco estrangeiro for investir na empresa, ele vai comprar ela. Ela não fornece liquidez para esse tipo de investidor. É por isso que ela não apresenta uma rentabilidade tão protuberante assim como nós já vimos em Itaú e Unipar. Mas, mesmo assim, para você, investidor pessoa física, que não possui centenas de milhões na conta, a JHSF é uma ótima oportunidade. Ela tem um PL de 3,7, ou seja, um PL extremamente baixo. Eu peguei aqui na empresa a distribuição que a JHSF faz dos seus dividendos. A JHSF ela distribui dividendos mensais. Se você investir na empresa, você vai estar comprando um fundo imobiliário extremamente diversificado, voltado para um público que gasta muito. Você vai receber ali 3 centavos por mês a cada cota, já que cada cota custa ali R$ 5,00, e você vai investir na atividade de aviação executiva, hotéis, gastronomia, shoppings, incorporação, gestão de dinheiros. A empresa ela te fornece uma gama de atividades e ainda esses dividendos mensais. Ela segmenta suas atividades de duas formas: negócios de renda recorrente e os demais. Os negócios de renda recorrente são shoppings, hotelaria e gastronomia, aviação executiva, clubes e residência e capital. Esses são os negócios que sempre dão recursos para a empresa. Depois você vai ter incorporação e varejo, principalmente a incorporação. A incorporação é o principal setor que representa de rentabilidade na empresa, de receita. Vendo de uma outra forma com relação à receita bruta e à sua eficiência operacional, nós temos que hotelaria e gastronomia, na sua renda recorrente, representa 37%. Depois vem shopping. Com relação à eficiência operacional, shoppings é muito mais eficiente na geração de renda e caixa. Depois vem a aviação executiva. Hotelaria e gastronomia é quase o último. Então você vê que, embora ela gere uma receita muito relevante, no final das contas, ela não é tão eficiente assim, por causa do nível de comodidade que ela precisa prestar aos seus clientes. Porém, ela compensa com a sua diversificação de atividades, sendo que shoppings representam uma margem muito grande para a empresa, assim como a aviação executiva, com números de voos e combustível abastecido, além da hangaragem do jatinho dos seus clientes. Analisando os resultados da receita recorrente da empresa, que vocês já sabem quais são, nós temos um aumento de 25% na receita bruta, 27% no lucro bruto, 21% no EBITDA, ajustado à eficiência operacional, e incríveis um aumento de 152% no lucro líquido. Vamos agora para a nossa quarta empresa. A quarta e última empresa é a CEMIG do segmento elétrico. Eu trouxe para vocês segmento bancário, elétrico, de luxo e de cloro e carbono. Todos ótimos segmentos, ótimos mercados, excelentes empresas e muito rentáveis. E a CEMIG, ela representa muito bem isso. Ela hoje tem um preço de cota de R$ 10,60, tem um dividend yield incrível de 17%, uma valorização nos últimos 12 meses de 2%. Pense sempre que dividend yield é com relação aos dividendos já distribuídos e não aqueles que serão. Então é muito importante você ver que esses 17% é preciso analisar se eles se manterão. Mas a CEMIG ela distribui bastante dividendos como histórico, ok? Levando em consideração a rentabilidade da empresa, olha essa rentabilidade que ela apresentou nos últimos 5 anos. Esses 2% aqui, eles são fakes, tá? Porque nos últimos 12 meses você vê que a empresa ela lateralizou. Mas isso não reflete a rentabilidade histórica que ela já proporcionou. Nós temos que a CEMIG ela rendeu muito mais do que o IVVB11, que espelha a Bolsa Americana, o S&P 500, rendeu muito mais do que a renda fixa, que é o CDI, e muito mais do que o Ibovespa. Então ela não conhece nenhum desses três e você pode ver a boca do jacaré aqui da diferença de rentabilidade que ela possui. Com relação aos dividendos que ela vai distribuir, se você olhar aqui o montante de juros sobre capital próprio, né, dividendos e juros sobre capital próprio, é quase 1 bilhão de distribuição de dividendos. E a data do pagamento é em agosto e em dezembro. A CEMIG ela distribui dividendos ali aproximadamente semestrais. Então é preciso levar em consideração muito a data limite para que você consiga comprar as ações para receber esses dividendos e a data X. De acordo com a própria empresa, ela tem uma linha de adotar um payout de 50%.
ou seja, 50% do lucro líquido é distribuído como dividendo obrigatório, mas ela volta e meia faz distribuição de dividendos não recorrentes, o que eleva em muito o seu dividend yield e a rentabilidade. Ao analisar a CEMIG, você precisa ver que ela atua nos três segmentos do setor elétrico: geração, transmissão e distribuição de energia. Porém, o segmento prioritário da empresa é o segmento de distribuição. Aqui você tem um panorama dos investimentos que a empresa vai fazer. Os investimentos totalizam até esse momento, né, de 2,8 bilhões. É muito normal para esse segmento ter esse volume de investimento. E esse investimento será prioritariamente no segmento de distribuição de energia. Eu trouxe essa imagem aqui para você ter uma noção da receita por atividade da empresa: geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia, além do segmento de gás. De todos, distribuição é de longe o maior, com 7,2 bi, seguido de gás, com 865 milhões, e geração com 800. Mas será que, embora o segmento de distribuição seja o maior em receita, será que ele é o mais rentável? Excelente pergunta, e eu te respondo agora. Aqui a gente está olhando a lucratividade por segmento, e o segmento de distribuição tem um lucro líquido de 550 milhões, seguido de geração de energia, com 450 milhões. Gás fica com 150. Então você vê que distribuição ele tem 7,2 bilhões de receita, mais uma lucratividade de 550. Geração de energia tem uma receita de 813 milhões, mas a lucratividade cai para 450. O que eu quero mostrar para vocês? Que distribuição de energia, embora gere muito receita, a margem de lucratividade desse segmento ela é menor do que o segmento de geração. Aqui é a proporção de renda por venda de energia para segmento. E o segmento industrial ele é o mais relevante para a empresa com relação às suas vendas, com 36%, seguido de residencial com 28%. Com relação ao resultado em si, a empresa uma queda de 30% no seu lucro. Agora, se a gente for levar em consideração a retirada de efeitos não recorrentes, o aumento no lucro foi de 16,6%. A geração de caixa segue o mesmo sentido. Se a gente for analisar com os efeitos não recorrentes, fica em uma queda de 15%. Retirando esses efeitos, fica um aumento de 15%. Se a gente for levar em consideração quem gera mais caixa para a empresa em sua atividade, distribuição de energia gera um mais caixa disparado, seguido de geração, o que vai ao encontro do que a gente viu no slide anterior, com relação à receita e lucratividade. E o endividamento da CEMIG ele é extremamente comportado, em 1,5 vezes com relação à dívida líquida sobre o EBITDA. Embora o setor elétrico ele permita esse grau de alavancagem maior, como a gente vê em Taesa, Isaeta, a CEMIG ela vai num caminho um pouco contrário. Ela mantém o seu endividamento muito baixo, porque esse segmento ele permite um endividamento por causa dos contratos de concessão que a empresa tem. Então ela tem uma previsibilidade muito grande de receita e uma necessidade muito grande de investimento. E aqui vamos para a nossa simulação, que é valor investido e renda mensal recebida. A ideia é a gente receber o máximo de renda possível, mantendo uma proporção honesta na nossa carteira, sem concentrar em nenhum setor. Vamos investir 1.000 cotas em CEMIG, 500 no Itaú, 1.000 em JHSF, 300 em Unipar. Nós temos um valor investido hoje de cerca de 50.300 e estamos ganhando uma renda mensal de 526. Vamos continuar. Nós temos que investir mais na JHSF, que ficou bastante desconcentrado aqui. Vamos colocar mais 500 cotas em CEMIG, e tudo, vou colocar também mais 500, JHSF vou deixar com 3.000 cotas e Unipar 600. Nós dobramos nosso investimento, estamos agora com 100.650 e estamos ganhando R$ 1.000 por mês em dividendos. Isso aqui é muito gostoso, né? 3.000 cotas em CEMIG, Itaú também eu vou deixar com 2.500, JHSF eu vou colocar aqui 10.000 cotas e Unipar eu vou colocar aqui 1.200. Nós já temos uma carteira um pouco mais proporcional, só que agora nós temos que investir mais em CEMIG. Nós temos um valor investido de cerca de 240 mil e estamos ganhando R$ 2.260 todos os meses. Agora eu vou investir 5.000 cotas em CEMIG, nossa carteira agora está bem proporcional, né? 3.000 cotas em Itaú, JHSF vou deixar com 20.000 cotas, Unipar vou deixar com 2.000. Nossa carteira precisa ser mais balanceada no setor elétrico novamente, mas estamos com 380 mil investidos, ganhando R$ 3.500, R$ 3.600 ali por mês. Coloquei 15.000 cotas em CEMIG, 10.000 em Itaú,
30.000 em JHSF e 5.000 em Unipar. Nossa carteira está toda cagada, mas nós investimos cerca de 945.000 e estamos ganhando 9.350. Vou colocar aqui um aporte de 25.000 cotas em CEMIG, Itaú. Eu não vou investir mais. JHSF, coloquei 45.000 cotas. E agora Unipar eu vou colocar 5.500. Nós investimos cerca de 1.162.000 e estamos tendo uma renda mensal de 11.701. Nossa carteira está bastante equilibrada, está bem honesto. O valor investido por renda mensal recebido também gostei bastante. Está ali cerca de 1% ao mês, que é o nosso objetivo, que é ter uma renda mensal bastante interessante, com ótima rentabilidade no preço de cotas, uma carteira balanceada e ótimas empresas em nosso portfólio. Essas 4 ações eu coloquei aqui como critério de rentabilidade, mercado de atuação, altas barreiras de entrada, dividendos e o histórico de resultado que ela já apresentou. Todas essas são excelentes ações em ótimos setores. Eu espero que vocês olhem para elas com carinho e deixem aqui nos comentários se vocês já as têm na sua carteira. Eu tenho aqui no canal vídeo sobre todas elas e eu vou fazer um vídeo sobre cada uma que eu falei aqui, ok? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero ajudar vocês a investirem melhor e fornecer as informações necessárias para que vocês façam a melhor opção de investimento e ganhem o máximo de dinheiro possível. Eu espero ter ajudado. Curta aqui, compartilhe, se inscreva no canal, mande para outras pessoas. Um grande abraço e bons investimentos.